Olá, eu sou Fabiana Freitas e hoje gostaria de falar com você sobre até que ponto a gente deve aceitar a exceção no processo. Será que a melhor forma é a gente manter a exceção ou a gente tratar a exceção? Até que ponto essa exceção ela pode ser vista realmente como exceção ou ela se torna uma regra? Exceção. Hoje vamos tratar sobre exceção. É muito comum a gente estar no dia a dia da gente e falar, não, aquilo foi uma exceção, não, aquilo foi uma exceção, aquele problema lá, não, a gente teve que abrir uma exceção. É comum, às vezes não dá pra gente instituir e ser tão inflexível, algo que eu brigo aqui e falo com vocês o tempo inteiro, que ser inflexível e ser rígido nos processos não é a solução, principalmente para o mundo de hoje, onde a gente precisa ser rápido e se adaptar rápido. Só que a gente precisa ser bem consciente daquilo que a gente permite. E um dos pontos que eu acho muito importante é comum às vezes a gente ter que tratar aquilo que não é adequado, a exceção ou um erro, né? Então a gente às vezes trata, aquilo foi uma exceção e a gente precisou tratar. O fato é que muitas vezes o que acontece é a gente às vezes trazer a exceção e essa exceção se tornar uma regra, que no momento que a exceção se torna regra, ela se torna um processo. Ela se torna um processo aceito e comum e que seja de comum acordo dentro da instituição. Quando a gente literalmente consegue identificar aquela exceção e aí a gente consegue tratar aquela exceção e sabe que aquilo foi pontual, tudo bem, faz parte. O primeiro passo que a gente deve tratar, pensar na gestão da exceção. Porque isso vai acontecer. A gente tem que pensar que a gestão da exceção, ela faz parte de qualquer rotina dentro de uma instituição. E como é que a gente faz isso? Primeiro a gente identificar aquilo que não é adequado. Um exemplo bem comum disso é quando a gente faz, por exemplo, estoque, né? É comum às vezes a gente precisar e necessitar de uma exceção, de aquilo que não é padrão no nosso estoque, a gente tem que fazer uma compra de exceção. Aquela compra de exceção, ela pode gerar e passar a ser um padrão do nosso estoque, se a gente for olhar para isso. Só que se a gente não gerenciar isso e não tomar uma gestão, uma mediar aquilo, aquela compra vai ser sempre uma exceção, sempre uma exceção, sempre uma exceção. Aquela exceção vai sair cara, né? Porque ela deixa de entrar no fluxo de compra mais adequado, ela deixa de entrar na cotação do produto. Então, eu acho que talvez fique claro que no momento que a exceção faz parte, começa a fazer parte da rotina e da operação da instituição, a gente tem que começar a tratar ela. E a gestão de risco vista justamente isso. Aquilo que não é, aquilo que é uma exceção ou aquilo que é um erro, ele precisa ser identificado. No momento que ele consegue ser detectado, aí a gente começa a pensar em como fazer uma recuperação para que aquele erro não se torne comum, não se torne um padrão, não se torne uma rotina dentro da instituição. Então, aquilo que a gente chama do gerenciamento. Primeiro ponto, identifiquei, tá? Foi um momento realmente de exceção, aquela exceção ela foi tratada de forma adequada, foi gerenciada da forma adequada, aquela exceção não é mais uma exceção, ela foi detectada e a gente precisa naquele momento que detectar ter sinais. A gente pode ter sinais através de pessoas que vão levantar, tá acontecendo isso, a gente pode ter através de tecnologia, de sistemas que vão gerar alertas mostrando que aquilo está fora do padrão. Então aí a gente tem aí alguns caminhos para conseguir identificar. No momento que aquilo é identificado, aí eu entro com gerenciamento. Aí eu começo a pensar no gerenciamento dessa exceção. E a melhor forma da gente gerenciar, a gente vai ter esses alertas, vai levantar e eu começo a pensar como recuperar aquilo. Eu preciso garantir que aquele processo que está estabelecido e que tem uma exceção, que a gente comece a pensar então quais são os caminhos de exceção e que eles sejam padronizados caso aquilo passe a ser comum. Se for uma exceção que ela não vai se repetir, a gente vai tratar ela, ver a melhor forma
e não deve acontecer, mas eu preciso monitorar para que aquilo realmente não se torne uma rotina. Então, no momento que eu tenho meus alertas, eu começo a gerar informação. A informação vai lhe gerar relatórios, vai lhe gerar dados, indicadores, se aquilo está precisando, qual é a severidade daquele tipo de exceção, daquele erro que está acontecendo, e a partir disso eu começo a gerar quais são os caminhos do melhor processo para ajustar a necessidade de exceção. Então, nenhum processo ele tem um caminho feliz sempre. Só que às vezes está definido um caminho, só um caminho feliz, e às vezes a gente esquece de olhar exceções que realmente vão acontecer. Só que eu queria chamar a atenção para vocês de lembrar que não existe só um caminho feliz no processo, como também existem exceções que não estão previstas, que não deveriam acontecer, e que muitas vezes elas acontecem porque o processo ele não está sendo seguido. E aí acaba virando rotina dentro da instituição, as exceções e essas exceções. Quando uma exceção vira regra, vocês estão com o processo não tão bem definido. Então, literalmente, custa caro. Vamos voltar ao exemplo do estoque? Vocês concordam comigo que se eu estou sempre comprando aquele tipo de medicamento, tomando como exemplo um hospital, um medicamento que está sempre como não padrão, ele faz parte. Se eu não começo a gerenciar isso e a identificar que o meu estoque precisa começar a ter aquele produto, eu estou sempre comprando mais caro. Ou eu estou sempre correndo o risco de não atender o paciente com segurança nem no tempo que eu necessito. Então eu literalmente abro aí um leque de opções que pode me cair tanto na segurança do paciente, na segurança da equipe, assim como no custo para a instituição, né? Fora o trabalho que a gente gera, porque quando a gente vai para fora do processo, a gente dispara alguém que tem que sair, que tem que comprar, que tem que depois justificar. Então a gente gera aí um monte de pequenos trabalhos que às vezes a gente não faz conta, mas essa conta depois, quando a gente pensa no volume, sai caro. Então pense no seguinte: gerenciar exceção faz parte do nosso dia a dia. Gerenciar exceção é você perceber que faz parte da operação, você acompanhar para ver se existe necessidade de fazer melhoria no seu processo, se existe necessidade de identificar esse caminho de exceção e deixar ele muito bem definido, a ponto de você não vir a aumentar o seu custo, seu risco de segurança, seu atendimento e não deixar de agregar valor ao seu cliente, e também de não deixar de ter uma eficiência financeira, um retorno financeiro da melhor forma, em vez de estar gastando muito esforço e tempo sem gerenciar essas exceções. Não permita que a exceção vire regra. Trate suas exceções. Eu acho que essa é uma boa dica. Se você gostou, se você curtiu, dê um like, se inscreva no canal, que eu preciso do seu apoio para a gente discutindo bastante assuntos sobre isso que eu tanto amo, sobre o processo e esse gerenciamento da sua operação no seu dia a dia. Te aguardo no próximo vídeo.